Olá, meus queridos amigos e amigas. Finalmente estou de volta. Depois de um verão bem animado e ocupado tanto no trabalho como em família, incluindo uma viagem para minha terrinha querida de Fortaleza, matando a saudade da família e dos amigos maravilhosos, confesso que cheguei perto de abandonar esse projeto, devido às outras metas às quais preciso dedicar mais tempo. Contudo, o sentimento de que minha missão ainda não está cumprida foi mais forte, e por isso estou aqui de volta. Por quanto tempo vou continuar fazendo esses vídeos, eu não sei. Acredito que provavelmente enquanto eu sentir que estou ajudando você aí do outro lado da tela, enquanto eu tiver tempo para colocar nesse projeto. Contudo, para manter os vídeos mais constantes, gostaria de pedir a sua ajuda para aliviar o meu fardo, nas pesquisas e na tradução do material, e também na edição final dos vídeos. Então, se você puder se voluntariar para ajudar em uma dessas áreas, entre em contato comigo pelo e-mail mormonismosemcensura@gmail.com ou pelo meu perfil no Facebook. Sem ajuda, provavelmente os vídeos serão limitados a um por mês ou até menos do que isso. Outra coisa que eu gostaria de anunciar novamente é o grupo no Facebook chamado Mormonismo Sem Censura, que está indo muito bem. Temos tido conversas interessantíssimas lá, com pessoas maduras que conseguem conversar sobre tópicos difíceis sem a pompa nem soberba, mas como aprendizes, prontos para receber sabedoria de onde quer que ela venha, sem censura, mas com respeito. Se você quer um lugar onde você pode abrir o seu coração e encontrar apoio, seja qual for o seu caminho de vida, ou fazer as perguntas sobre a igreja, as quais você não tem a oportunidade ou a coragem de fazer em outros lugares, esse grupo é para você. Estamos esperando você lá, tá bom? Mas atenção! Ao pedir para entrar no grupo, você precisa lembrar que tem que responder algumas perguntas simples lá, e para que os administradores possam aprovar o seu pedido. Então, não esqueça de respondê-las, tá bom? Finalmente, gostaria também de convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não fez. É só clicar no botãozinho para se inscrever e também clicar no sininho para que você seja avisado quando novos vídeos forem publicados. Bom, o assunto de hoje ainda é o livro de Mormon. E vamos abordar mais alguns dos principais questionamentos que críticos fazem a respeito da autenticidade histórica do livro de Mormon. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curti-lo e compartilhá-lo com seus amigos, postá-lo no Facebook e em outras mídias sociais. Na década de 1920, um membro da presidência dos 70 na igreja fez uma pesquisa profunda sobre os problemas relacionados ao livro de Mormon e apresentou o resultado dessa pesquisa aos membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos. O nome dessa autoridade geral era Brigham Henry Roberts, ou B.H. Roberts, como ele é mais conhecido. Em sua pesquisa, B.H. Roberts concluiu que as discrepâncias no estilo de escrita do livro de Mormon não podiam ser reconciliadas adequadamente com a narrativa oficial de sua origem, sugerindo ainda que a explicação mais plausível seria que Joseph Smith era o autor do livro de Mormon. Incapazes de encontrar mais luz e entendimento depois da discussão com o presidente Roberts, os irmãos do Quórum dos 12 e a primeira presidência guardaram as descobertas perturbadoras de sua pesquisa para si mesmos e nunca publicaram seu trabalho. Ao invés disso, as pesquisas e conclusões de B.H. Roberts foram publicadas em 1985 por Gerald e Sandra Tanner, ferrenhos críticos da igreja. Algumas das perguntas que B.H. Roberts tentou, sem sucesso, responder foram as seguintes. Como pôde a grande diversidade nas línguas indígenas primitivas ter ocorrido em um período tão curto depois de 400 anos depois de Cristo, enquanto a língua hebraica dos nefitas, que era muito mais desenvolvida, desapareceu completamente? O livro de Mormon afirma que Lehi encontrou cavalos em sua chegada às Américas, mas esses animais não existiam nesse continente, até aproximadamente 1500 anos depois de Cristo, quando os espanhóis os trouxeram em suas embarcações. Os judeus não tinham conhecimento do aço 600 anos antes de Cristo, mas Nefe relatou ter um arco de aço fino, logo depois de deixar Jerusalém. O livro de Mormon fala em espadas e cimitarras, mas os nativos americanos não conheciam espadas antes da chegada dos espanhóis. Mais ainda, o tipo de espada curvada, conhecido como cimitarra, só seria inventada no Oriente Médio em torno dos anos 1000 depois de Cristo, mais de 15 séculos depois de Lehi ter partido de Jerusalém. A resposta dos apóstolos da igreja em face às perguntas irreconciliáveis de B.H. Roberts foi simplesmente ignorar o problema e prestar seu testemunho para ele.
O apóstolo James E. Talmage escreveu o seguinte no seu diário, abre aspas, "Eu sei que o livro de Mórmon é um registro verdadeiro. O livro de Mórmon afirma que Lehi e sua colônia encontraram cavalos neste continente quando chegaram. Portanto, os cavalos estavam aqui quando ele chegou." Fecha aspas. O apóstolo Richard Lyman perguntou a B.H. Roberts se essas coisas iriam ajudar a causa da igreja. Quando Roberts respondeu que não, o Elder Lyman respondeu o seguinte, abre aspas, "Então, por que discuti-las?" Fecha aspas. Quando Roberts reiterou que estava perplexo, todos os líderes se levantaram um por um e prestaram o seu testemunho da veracidade do livro de Mórmon. Roberts escreveu o seguinte ao presidente Heber J. Grant depois dessa reunião, abre aspas, "Fiquei muito desapontado com o resultado da discussão. Tanta coisa irrelevante foi dita, e tão pouco, se é que houve alguma coisa que fosse útil para esclarecer os assuntos em questão, foi mencionada. Que eu saí da conferência bastante desapontado. Nada foi dito que pudesse ajudar a causa da igreja, ou de forma alguma resistir à crítica racional. Enquanto aguardo o desenvolvimento de novos conhecimentos e que nova luz incida sobre o que já foi aprendido, não posso deixar de dizer, com pesar na consciência, que nossas defesas, se formos vigorosamente atacados, são muito inadequadas." Fecha aspas. Um comitê foi formado para finalizar uma resposta, a qual Roberts qualificou como sendo, abre aspas, "uma resposta que satisfaria as pessoas que não raciocinam, mas uma resposta muito inadequada para os indivíduos pensantes." Fecha aspas. Confesso que quando vejo a tentativa da igreja de ser mais transparente, com a publicação dos textos sobre os tópicos do Evangelho, devocionais para jovens adultos solteiros, abordando superficialmente algumas perguntas mais difíceis, e finalmente o livro Santos, contando a história da igreja, fico a sentir o mesmo que B.H. Roberts com relação a que tipo de pessoa esse material vai satisfazer e a que tipo de pessoa ele não vai satisfazer. Será que eu preciso parar de pensar para poder manter a minha fé? Ou será mesmo que a glória de Deus é inteligência, a qual só pode ser adquirida pelo estudo destemido? B.H. Roberts preparou um estudo independente de 400 páginas, mudando a sua posição de que o livro de Mórmon seria uma das evidências mais fortes apoiando o mormonismo, para uma posição onde ele afirmava que o livro de Mórmon era o ponto da igreja que mais precisava de fortalecimento. Ele disse mais ainda o seguinte, abre aspas, "O que está aqui apresentado ilustra suficientemente o assunto em questão, a saber que os escritos são todos de uma única origem e estilo, tão consistentemente semelhante que uma única mente parece ser a autora deles, uma mente jovem e subdesenvolvida, mas com uma inclinação devota e sagaz. As evidências que eu submito com aflição apontam para Joseph Smith como seu criador. É difícil acreditar que o livro de Mórmon seja o produto da história, com períodos separados ao longo de 1 milênio, que aconteceu entre uma raça que foi a raça ancestral dos pele vermelhas americanos. Minhas alusões aos absurdos e expressões e incidentes do livro de Mórmon não são feitas com o propósito de ridicularizar o livro ou lançar afrontas indevidas sobre ele, mas elas são feitas para indicar o que pode ser razoavelmente considerado apenas objeto de crítica sobre a suposição de que o livro de Mórmon é de origem humana e que Joseph Smith é o autor. Por esses absurdos em expressão, esses incidentes milagrosos de guerra praticamente impossíveis e tudo, esses lapsos são exatamente o que se esperaria se uma pessoa com as limitações de Joseph Smith decidisse criar um livro tratando da história de um povo e civilização antiga. Fecha aspas. Eu fico imaginando a dissonância cognitiva e a angústia experimentados por B.H. Roberts, um homem intelectual que viu sua fé na história que lhe fora contada sobre o livro de Mórmon desabar diante de seus olhos. Quantas incontáveis noites de sono ele deve ter perdido, quantas orações fervorosas ele deve ter oferecido, quantos jejuns e visitas ao templo esse homem deve ter feito, sem nunca receber uma resposta definitiva de Deus. Finalmente, ele, em um ato final de desespero em sua busca, recorreu à ajuda daqueles que se intitulavam os únicos oráculos de Deus aqui na Terra, e mais uma vez voltou de mãos vazias. Embora a primeira presidência jamais tenha provido respostas para as perguntas que ele levantou,
B.H. Roberts encontrou meios para apaziguar seu coração, mesmo sabendo que o Livro de Mórmon não era aquilo que lhe havia sido ensinado desde a infância. Mesmo sabendo que o livro havia sido criado por Joseph Smith, ele foi um membro fiel da igreja até o fim de sua vida. Ele provavelmente nunca externou publicamente qualquer opinião pessoal que contrariasse a versão oficial da igreja. Contudo, não tenho dúvidas que a visão de B.H. Roberts sobre a igreja, e especialmente sobre o Livro de Mórmon, nunca mais foi a mesma. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses e outros problemas que os membros da igreja deveriam confrontar de uma forma ou de outra se quiserem realmente poder prestar seu testemunho ao mundo sobre a veracidade do Livro de Mórmon. Você já parou para se perguntar quantas placas Mórmon usou para escrever o Livro de Mórmon? Primeiro, precisamos lembrar que ninguém nunca realmente viu as placas, a não ser cobertas por um pano. Aí você vai me dizer, e as 3 e as 8 testemunhas? Bem, esse é um assunto polêmico que vou tratar em outro vídeo no futuro. Mas a descrição que Joseph Smith e todos os que tocaram ou de alguma forma manusearam as placas as descrevem como tendo 15 centímetros de largura por 20 de comprimento, mais ou menos o tamanho dessa placa aqui que eu seguro na minha mão. E o conjunto inteiro formava uma pilha de 15 centímetros de altura, aproximadamente o tamanho desse conjunto de livros que eu seguro aqui. Agora, metade ou mesmo 2/3 das placas estava selada. Então, na verdade, a quantidade de placas que estavam disponíveis para a tradução compunha apenas de 5 a 7 centímetros de altura, mais ou menos a quantidade que eu tenho aqui. O estudioso Bruce E. Dale publicou no site Mormon Interpreter, que é um site apologista, uma estimativa baseada nos relatos existentes, no tipo de material provavelmente utilizado na confecção do Livro de Mórmon, que obviamente não era ouro maciço, e afirma que a parte não selada continha provavelmente de 40 a 45 placas, que escritas na frente e no verso davam 90 páginas, de uma área total que se aproximava a 2,8 metros quadrados, onde Mórmon poderia ter escrito o relato dos nefitas. A edição do Livro de Mórmon de 1830, da qual eu tenho uma réplica aqui, foi publicada contendo 588 páginas. Quando nós acrescentamos as 116 páginas que foram perdidas por Martin Harris, teremos um total de 704 páginas de texto tipográfico que teriam vindo de 45 placas ou 90 páginas do livro original gravado manualmente em placas de metal. São aproximadamente 8 páginas de texto tipográfico para cada página escrita por Mórmon. Seguindo a linha de raciocínio de Bruce E. Dale, compararemos a escrita do Livro de Mórmon com a escrita do texto sagrado muçulmano, o Alcorão, escrito originalmente em árabe, que é uma língua irmã do hebreu, com a mesma origem semítica. As duas línguas não têm vogais ou pontuação, o que as torna mais compactas. O egípcio reformado seria, de acordo com a explicação de Neff, ainda mais compacto. Mas como até hoje nada foi encontrado escrito em egípcio reformado na face do nosso planeta, não temos como verificar essa afirmação. E por isso, vamos, assim como o estudioso apologista, nos ater ao árabe por enquanto. A versão inglesa do Livro de Mórmon tem aproximadamente 250 mil palavras, sem contar os cabeçalhos, que só foram adicionados mais tarde e não faziam parte do texto original. Se acrescentarmos o texto das 116 páginas perdidas, teríamos mais 50 mil palavras, ou seja, um total de 300 mil palavras. A versão em inglês do Alcorão tem aproximadamente 77.500 palavras, ou seja, o Livro de Mórmon tem quase 4 vezes mais palavras do que o Alcorão. A obra de arte que você vê na tela agora é um painel decorativo e contém o texto completo do Alcorão. Se você está apenas ouvindo esse vídeo, eu sugiro que volte a sua atenção para as imagens na tela a partir de agora, pois elas ajudarão a você a compreender melhor o que eu estou explicando aqui. Esse painel mede 1,5 m por 2,88 m. E para dar uma perspectiva do seu tamanho, vou colocar aqui a imagem de uma pessoa de 1,80 m ao seu lado. Seguindo as medidas e as proporções do painel, quando removemos a borda decorativa, sobram aproximadamente 3,3 metros quadrados de área útil para se escrever o texto do Alcorão em árabe.
O tamanho das letras em árabe são o equivalente a um texto em fonte tamanho 12, que é um tamanho de fonte comumente usado quando imprimimos textos de nossos computadores em casa, no trabalho ou na escola. Veja agora uma foto mais aproximada, onde podemos ver o texto mais claramente. Agora vamos comparar esse painel com as placas do Livro de Mórmon. Esse é o tamanho de uma placa de 15 por 20 centímetros, proporcionalmente comparada ao painel com o Alcorão. As 45 placas ocupariam o seguinte espaço. Se dobrarmos as placas, considerando que Mórmon teria usado os dois lados, temos o seguinte: 90 páginas, que ao todo cobrem 2,8 metros, ou seja, meio metro quadrado a menos que o painel do Alcorão. Bom, se tivéssemos que escrever o Alcorão nas placas do Livro de Mórmon, daria facilmente para apertar as letras um pouquinho e fazer caber. O problema é que o Livro de Mórmon não é do tamanho do Alcorão. Ele é 4 vezes maior em número de palavras, lembra? Aí teríamos que apertar as letras um pouquinho mais. Para dar uma ideia, você está vendo agora na tela o texto de 1º Nef, capítulo 1, versículo 1, no tamanho de fonte 12. E mais abaixo, o tamanho que Mórmon teria que ter escrito o Livro de Mórmon para que ele coubesse nas 45 placas de ouro o texto incompleto do livro. Ele teria que escrever usando letras no tamanho equivalente à fonte 3 da sua impressora. Agora, olhando assim na tela, é difícil de ter uma verdadeira noção do que eu estou tentando mostrar. Por isso, eu convido você que está assistindo a fazer o seguinte experimento. Imprima uma página completa de texto no seu computador com o tamanho de fonte número 12. Depois, selecione esse texto completo e mude o tamanho da fonte para tamanho 3. Imprima as duas páginas e coloque-as lado a lado. Você ficará chocado com o tamanho de letra que Mórmon teria que ter usado ao gravar os caracteres manualmente nas placas de metal. Agora, Nef explica que o egípcio reformado era mais compacto do que o hebreu, sua língua nativa, e por isso ele o teria usado para escrever o Livro de Mórmon. Mas até que algum texto escrito seja encontrado por arqueólogos, nós não temos como saber a verdade. Por isso, como não foram encontrados até hoje quaisquer vestígios de material escrito em hebraico nas Américas, também nada de egípcio reformado jamais foi encontrado em nenhum lugar desse planeta. Contudo, se você conhecer alguma língua ou sistema de escrita complexo o suficiente para narrar os detalhes da história nefita, que ocupe apenas 1/4 do espaço ocupado pelo hebraico ou árabe, mande a informação para mim e eu publicarei aqui no canal. Outro problema sério citado por B.H. Roberts e atacado pelos críticos há muito tempo se refere aos anacronismos no Livro de Mórmon. Mas o que é um anacronismo? É o posicionamento errado de pessoas ou fatos no tempo. Por exemplo, se eu lhe mostrasse uma foto dos meus pais e dissesse que a mesma foi tirada em 1999 e ao lado deles, em cima de uma mesa, houvesse um iPad, você saberia imediatamente que tinha alguma coisa errada com essa foto, ou com a minha afirmação de que a mesma foi tirada em 1999. Afinal de contas, o iPad não entraria em circulação até janeiro de 2010. Isso seria um caso claro de anacronismo. O Livro de Mórmon possui diversos tipos de anacronismos, como, por exemplo, quando se refere aos animais domesticados. Nas Américas, o cachorro era o único animal domesticado, exceto no Peru, onde os nativos também domesticaram a lhama. Mas, de acordo com o Livro de Mórmon, os jareditas encontraram gado, bois, vacas, porcos, cabras, cavalos, jumentos e elefantes, 2.247 anos antes de Cristo. Ilei e sua família encontraram vacas, bois, cavalos quando eles chegaram aqui em 589 a.C. Até hoje não existem evidências que nenhum desses animais tenha existido aqui nas Américas na época do Livro de Mórmon, seja em vestígios arqueológicos, artísticos, escritos, enfim, nenhum vestígio, nada que indique que esses animais existissem nas Américas na época descrita no Livro de Mórmon. Vamos começar com o exemplo dos cavalos. O Livro de Mórmon menciona que os nefitas e os lamanitas usavam cavalos e carruagens. É verdade que os cavalos se originaram na América do Norte, cerca de 50 milhões de anos atrás.
Os cavalos migraram da América do Norte para outras partes do mundo, como a Ásia e a África, mas 10 mil anos atrás eles foram extintos nas Américas e só voltariam a este continente no século XV, trazidos pelos conquistadores espanhóis. Apologistas têm tentado reconciliar essa história usando, entre outros, os seguintes argumentos. O primeiro argumento é que os fósseis dos cavalos americanos estão enterrados em algum lugar, mas só nós não os encontramos ainda. Por essa lógica, deveríamos ainda estar ensinando, como Joseph Smith fez, que a Lua é habitada por pessoas vestidas como Quakers de 3 metros de altura, e que nós só não encontramos os seus vestígios ainda. Outro argumento é que Joseph teria traduzido como cavalos, mas poderia estar se referindo, na verdade, a outros animais que os nefitas usavam para puxar carruagens ou cavalgar, como veados ou antas. A suposta falha de tradução, obviamente, ignora os relatos de testemunhas oculares do processo de tradução, os quais disseram que as palavras apareciam na pedra mágica em inglês para Joseph Smith, e quando ele lia para o escriba, se esse não soletrasse as palavras corretamente, a pedra mágica não mostraria a próxima palavra ou frase do texto, até que a correção fosse feita. Então, certamente, se Joseph houvesse traduzido antas como cavalos, a pedra não mudaria para a próxima palavra, até que o erro fosse corrigido. E ainda que aceitemos essa explicação, ficaríamos ainda com a pergunta: por que os índios teriam parado de domesticar veados ou antas para puxar carroças e mesmo cavalgá-los depois da extinção dos nefitas? Por que uma nação poderosa e numerosa como a dos lamanitas teria abandonado o conveniente uso de animais dessa forma? Outro elemento anacronístico do livro de Mórmon é o uso da roda. Não se sabe exatamente quando a roda foi primeiramente inventada, mas o uso mais antigo que se tem evidência data de cerca de 3.500 anos antes de Cristo, no Mediterrâneo e na Ásia. Vivendo em Israel 600 anos antes de Cristo, Leí teria certamente conhecimento da roda. De fato, o livro de Mórmon fala do uso da roda e descreve diversas vezes como os lamanitas e os nefitas utilizavam carroças puxadas por cavalos. O problema é que quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, mais de 1000 anos depois do período relatado no livro de Mórmon, eles não encontraram nenhum uso de veículos de transporte com rodas. Além disso, arqueólogos nunca encontraram qualquer evidência do uso da roda nas Américas pré-colombianas. Teriam os lamanitas sido tão burros ao ponto de abandonar completamente essa invenção fantástica? Apologistas mais uma vez entram em campo para tentar explicar o problema com alguns argumentos, dentre os quais eu destaco os seguintes. O primeiro é que existem exemplos arqueológicos de brinquedos de barro e madeira feitos pelos índios com veículos usando eixos e rodas. Contudo, como o historiador forênsico Bob Deckel afirmou, fazer com que o eixo e rodas idealizados nessas miniaturas funcionem em um tamanho real, que pudesse ser usado para o transporte, exige um tipo de precisão nos encaixes que somente ferramentas de metal poderiam prover. Contudo, os nativos americanos não dispunham de tais ferramentas. Por isso, nunca puderam fazer o uso da roda em tamanho real, mas somente em miniaturas, usadas pelas crianças como brinquedos. Outro argumento apologético é que a palavra interpretada como carruagem ou carroça estivesse se referindo ao uso de um método de transporte como aqueles que vemos os escravos egípcios transportando seus mestres em pequenas carruagens em cima de um tipo de maca que eles carregavam nos ombros, como essa imagem que você vê agora na tela. Pessoalmente, eu nunca ouvi falar de animais puxando carroças desse método. Se alguém souber de algum exemplo, mande aqui para mim que eu vou publicar no canal. Elefantes, bois, vacas, cabras, porcos, abelhas de mel, cevada, trigo, aço, espadas, cimitarras, todos esses elementos são citados no livro de Mórmon como sendo conhecidos dos nativos americanos, mas nenhum deles existia nas Américas quando os espanhóis e portugueses chegaram. Esses são alguns exemplos dos principais anacronismos encontrados no livro de Mórmon. Uma outra descoberta mais recente, que conflita com a história do livro de Mórmon, diz respeito ao uso de Isaías por Nefe. Se você se lembra bem, Nefe citou extensamente do livro de Isaías. Ele tirou essas passagens das placas de latão, que ele conseguiu adquirir depois que ele assassinou Labão, quando ele estava inconsciente e indefeso, bêbado no chão das ruas de Jerusalém.
O problema com isso é que os estudiosos descobriram que, assim como o Pentateuco não foi escrito por Moisés, o livro de Isaías não foi todo escrito por Isaías. Eles dividem o livro de Isaías em 3 partes. A primeira é chamada Proto-Isaías, e foi escrita provavelmente por Isaías no século 7 a.C., antes do cativeiro babilônico e antes de Leí sair de Jerusalém. Essa parte compreende os capítulos 1 a 39 de Isaías, e contém profecias e um alerta ao povo de Israel para corrigir seus caminhos iníquos. A segunda parte é chamada pelos estudiosos de Deutero-Isaías, compreendendo os capítulos 40 a 55, e foi escrita já durante o cativeiro em Babilônia, no século 6 a.C., muito depois da morte de Isaías e pelo menos 50 anos depois que Leí e sua família já teriam saído de Jerusalém. A terceira e última parte, chamada de Trito-Isaías, que compreende os capítulos 56 a 66, foi escrita 85 anos depois do êxodo da família de Leí, quando os israelitas estavam voltando do exílio e tentando recuperar a posse de sua terra. Nefe citou Isaías extensamente e se deleitava em aplicar as palavras à situação de sua família. Ele nos explica que lia essas palavras maravilhosas das placas de latão. O problema é que a maioria dos capítulos copiados ou parafraseados de Isaías no livro de Mórmon são os capítulos da segunda e terceira parte de Isaías, capítulos 40 a 66, que foram escritos bem depois de Leí ter saído de Jerusalém, e não poderiam estar nas tais placas de latão que Nefe roubou de Labão. Bem, meus amigos, a lista de problemas não acaba aqui, mas o meu tempo sim. Não se esqueçam de estudar a bibliografia listada na descrição do vídeo e referenciada ao longo do mesmo. Acho que fica fácil entender por que B.H. Roberts chegou à conclusão, assim como qualquer pessoa que se aprofunda nesse material de forma objetiva e imparcial, que o livro de Mórmon não é um livro histórico, que o povo nele relatado é fictício e que a história foi criada por Joseph Smith. A Igreja vai eventualmente e gradativamente admitir essa verdade, que Roberts descobriu 100 anos atrás, aos poucos, começando a chamar o livro de revelação ao invés de tradução, até chegar ao ponto em que a próxima geração ficará confusa quando um veterano como nós dissermos que acreditávamos que o livro havia sido traduzido de escrituras antigas. A Igreja já está fazendo isso com o livro de Abraão. O livro de Mórmon será o próximo. B.H. Roberts e vários estudiosos mórmons, mesmo sabendo disso, ainda assim encontram no livro uma fonte de inspiração e na comunidade da Igreja uma fonte de força e motivação para fazer o bem. Para mim, a coisa mais importante é encarar os fatos, não ter medo de procurar a verdade, e assim ser livre para escolher conscientemente qual caminho seguir, sem medo, sem pressão. E existe mais do que um único caminho verdadeiro. Na verdade, existem muitos. O Deus que eu conheço não é um Deus com D minúsculo, mesquinho, egoísta, exclusivista, parcial e vingativo. Ele não escolhe um povo acima dos demais, mas está dentro de cada um de nós. Não importa se você é negro ou branco, o poder de Deus está dentro de você, mesmo quando a Igreja não lhe permite ter o sacerdócio. Não importa se você é hétero ou homossexual, Deus lhe fez assim, e não há nada do que se envergonhar, não há nada do que se arrepender. Ele ama você tanto quanto ama a mim, mesmo que a Igreja não aceite que você ame quem você nasceu para amar. Não importa se você acredita em um Deus homem de barba branca, em uma deusa mulher de 6 braços, ou em um Deus amorfo. Todos os caminhos que levam ao bem são uma oportunidade para desenvolver a espiritualidade, mesmo se você não acredita em Deus. Afinal, espiritualidade não é sinônimo de religiosidade, muito menos de igreja. Bem, meus amigos, por hoje é só. Um abraço a todos, muita paz e luz nas suas vidas. E até a próxima, sem censura, mas com respeito.